Gente, então boa noite. Como a Meire e a Gina falaram, eu sou Iraci, já conheço alguns aqui. Explicando também, acho que tem poucas pessoas que não são da EPCT aqui, né? Eu estou vendo a professora Eveline, mais alguém que está aqui pela hotelaria ou pela matemática e não pela EPCT? A Iana também. Pronto, que essas informações que elas estavam dando aqui é referente ao curso de licenciatura em EPCT, né? E, portanto, não diz respeito à hotelaria nem à matemática. Mas a gente está aqui nesse momento para falar desse sistema de avaliação, de algumas mudanças que a gente está passando, né? E que são de fundamentais para o trabalho de vocês, né? Como tutores, como formadores. Tem algum formador? Então, também é. Então, assim, tanto o trabalho do formador quanto o trabalho do tutor são informações preciosas. Não é nada complicado de entender o que a gente vai falar aqui, porém, assim, tem vários detalhes que se vocês prestarem atenção e pegarem logo agora não vão ter problema, entendeu? São detalhes pequenos, são coisas simples, mas são vários. Então, pode parecer complicado, mas na verdade é super simples o que a gente vai trazer aqui. Boa noite, meu nome é Lívia, faço trabalho de design educacional junto com a Iraci, na sala de produção, e a gente vem trabalhando, ajudando nesse processo da formação, né, da parte do sistema de avaliação. Só ressaltando o que a Iraci falou com respeito aos detalhes, a gente procurou nos slides detalhar o máximo possível, então tem informações que acabam sendo repetitivas de casos. Então você vê aqui, você vai ver um bocado de slide, mas as informações são repetidas porque são instruções mesmo, para você compreender como é o processo, entender de onde é que vem a informação, como é que eu vou alimentar essa planilha, entender por que foi criada a planilha, a gente contextualizou, por isso que tem um monte de informação no detalhe. Na realidade, no geral, é bem simples. É uma mudança, né? Mas é uma mudança que não vai, né? Não é para complicar, não vai complicar a vida de ninguém, não. Vale? Aqui, pessoal, a gente quis trazer primeiro o contexto de como é que a gente está aqui, por que a gente está indo para as planilhas. Na verdade, tudo começou porque o Moodle é um sistema um ambiente virtual de aprendizagem que ele sofre atualizações. Passa, né? Ele passa por atualizações. E nós fizemos uma atualização de versão no semestre passado. Vocês notaram que o jeitão dele mudou, né? Do 1.9 para o 2.5. Essa mudança aconteceu, porém o LV, o sistema LV, que é o nosso sistema avaliativo, como não tem uma equipe dedicada a isso, e ele é vinculado à versão 1.9, que era a que estava sendo desativada, ele não conseguiu acompanhar nesse sentido, porque ele estava vinculado à outra versão do Moodle. Então começaram a aparecer problemas de configuração, de nota aparecendo errada e tudo, e a gente teve, né, que encontrar uma solução urgente, né? Teve que ir atrás de uma solução urgente. E a solução foram as planilhas, que é esse método de avaliação que já era utilizado antes do sistema LV surgir aqui, né? É um método manual, né? Bem, assim, menos sistematizado, automatizado do que o LV, que a gente teve que desenvolver, como dizem, né? Ajeitar a turbina do avião enquanto o avião está voando, né? Então, é uma medida emergencial. Os LVs, eles estão passando agora, né, por um processo de estudo e temporariamente nesse processo de saber se vai continuar ou não. Mas no momento a gente vai ter que utilizar as planilhas por toda essa situação, certo? Então, houve essa suspensão temporariamente e a gente passou a utilizar o próprio Moodle, o sistema Moodle, a forma que o Moodle calcula as notas para gerar as notas dos alunos. Até aí tudo bem, né? Então as notas, elas estão vindo do próprio sistema do Moodle. O que é que acontece? Qual é o detalhe? Por que a gente precisa de uma planilha externa? O Moodle, como ambiente virtual de aprendizagem, ele é um ambiente pensado para cursos 100% online, 100% à distância. É um ambiente virtual utilizado no mundo inteiro. Acontece que aqui no Brasil, o MEC, ele diz que obrigatoriamente tem que ter
momento presencial. E a gente obedece, lógico. E os nossos cursos são sempre presenciais, então tem encontro presencial e, consequentemente, contabiliza falta nas atividades à distância e falta nas atividades presenciais. E o Moodle não faz isso naturalmente. Quem faz isso é o LV, é o sistema LV. Então, como calcular isso sem o LV estar no momento funcionando? Por isso que as planilhas aparecem. Por isso que a gente não pode ficar só com o sistema, só com as notas do sistema Moodle, porque o Moodle não calcula as faltas, só calcula as notas. Entenderam? E as faltas pra gente são fundamentais, porque fazem diferença na situação final do aluno. Então, por causa disso, a gente precisa utilizar essas planilhas como apoio, certo? Aí, o que acontece? As nossas notas, né? Eu já antecipei aqui algumas coisas. As nossas notas são lançadas no Moodle, né? Que antes eram lançadas como LV, as notas LVs, que era a carinha azul, a carinha verde. Agora não vai ser mais. A gente vai falar mais detalhes aqui. Não vai ter mais as carinhas LV. Mas o sistema avaliativo do Moodle não contabiliza faltas, o que implica não expor o resultado final do aluno. Então, o Moodle, ele diz assim, olha, esse aluno está com 6.8, esse aluno está com 9.5, esse aluno está com 0, esse aluno está com 10. Mas ele não diz se ele está reprovado por falta, aprovado por média, se ele foi para a final. Estão entendendo? Então, como o Moodle não faz isso, há necessidade da planilha que cruze informação de nota e falta. Certo? Para um resultado final. Então, a gente vai lançar as notas e as faltas nessa planilha de forma manual, tá? E depois vai acontecer a digitação no que é acadêmico. Basicamente, aí eu vou dizer, Isabel, a gente vai falar bem muita coisa aqui, pode ser que a tua dúvida. As nossas experiências anteriores, as dúvidas todas estavam previstas, mas diz... É, porque você disse, no fórum o Moodle vai gerar nota? Não, o tutor vai Quem lançar dá, nota. quem dá o tutor, quem dá a nota é o tutor. Não, eu digo assim, o relatório, as notas, a gente vai tirar do Moodle lá, do que você lançou na avaliação e vai jogar na planilha. Mas você vai avaliar. Com certeza. Certo? Então, basicamente, a gente vai conversar sobre isso. Aí... Só falando aqui dessa questão do lançamento manual. Porque manual... A gente estava acostumado com um processo totalmente automatizado, né? Que eu ia lá, lançava um LV e lançava notinha, já dava um resultado, gerava aquela planilha geralzona, já com todos os dados dos alunos e pronto, sabia a situação dele. Como a gente não tem mais essa informação, porque o Moodle, como a Iraci falou, não vai cruzar as notas com as frequências, porque ele não está calculando frequência, então a gente vai ter que fazer essa digitação manual. Por um período também por uma questão também de tempo, porque essa situação surgiu no final de maio para junho. A gente tinha apenas julho, com o feriado da Copa no meio, para começar um semestre em agosto e resolver toda essa situação. Então, a equipe não teve tempo, está em processo de estudo, de transformar isso daqui numa coisa mais automatizada, para facilitar mais ainda e evitar tanta digitação, né? Mas, por enquanto, esse semestre, a priori, a gente vai usar dessa forma um pouco mais manual mesmo. Aí vamos lá. Essas planilhas, pessoal, elas vão ser personalizadas para a disciplina. Como assim personalizada? Os campos, eles vão trazer o peso que vocês vão definir, eles vão trazer o espaço para cada atividade, para lançar cada atividade. Ela vai trazer a informação da carga horária da disciplina, de tudo isso. Essa planilha ela vai ser personalizada de acordo com cada disciplina. Então, cada disciplina vai ter sua planilha específica. Não, a planilha de uma disciplina é totalmente diferente da outra, porque as atividades mudam, né? A quantidade, exato. O peso de cada atividade, né? Então, as planilhas vão ser personalizadas para cada disciplina. Então, todas essas atividades, elas vão ser configuradas conforme o planejamento que vocês fizeram na matriz DE. Com a design educacional. Que o formador, tô falando aqui no caso, o formador. Então, o formador vai fazer um planejamento com a DE. Nesse planejamento, ele vai colocar as informações lá na matriz. E a planilha vai ser montada de acordo com o que tem nesse planejamento da matriz. Certo? Falando para os formadores, nesse momento, qualquer modificação que haja no curso da disciplina, tipo, se vocês acharem por bem que tem uma atividade que vocês querem tirar,
mudaram de ideia. Isso é raro acontecer, mas pode acontecer. Tem que avisar lá pro pessoal da planilha para retirar e configurar a planilha de acordo com essa mudança. Porque não vai acontecer automaticamente como o próprio sistema fazia com o plugin do LV, certo? Então, o resultado final vai sempre obedecer ao último planejamento que você enviou lá para a DE, para o pessoal do suporte de planilhas e para o diagramador, certo? O preenchimento das notas na planilha será de responsabilidade do tutor, certo? No dia a dia, né? Da disciplina. Exceto a segunda chamada e a F, que aí é a cargo do formador. Do formador, né? Na EPCT é assim. Na EPCT é assim, na hotelaria é assim também. Só a matemática que não é, né? Que aí é tudo tutor. O formador, ele é o quê? Segunda chamada? E final. É. Então, assim, o preenchimento é porque muda de curso para curso, mas o preenchimento da grande maioria das notas, né? É responsabilidade do tutor, que está no dia a dia com o aluno e vai fazendo esse lançamento das notas. O formador vai acompanhando junto com a coordenação esse preenchimento da planilha, certo? A gente tem uma pessoa, a gente está chamando de equipe de suporte, mas na verdade é uma pessoa. É ele por ele mesmo. É uma equipe. Então a gente tem uma pessoa que está dedicada a gerar essas planilhas, certo? A configurar, ajeitar a fórmula, blá blá blá. Quem é? É o Marcos Devaney, ele é até novo na equipe. Mas ele já trabalha com isso em outros projetos e já tem uma boa experiência nesse sentido, né? Então, assim, ele vai receber a matriz DE da DE, que mandar para ele a matriz, né? Design educacional. Design educacional, para quem não estiver reconhecendo, que virou de DI para DE. Foi renomeado. Design instrucional agora é design educacional. Um novo nome. Fomos promovidos, ou não, né? Aí, para isso, gente, o que é que acontece? Para a gente utilizar a planilha, a gente tinha duas opções. Ou a gente utilizava essas planilhas offline, em Excel, e aí ia ser uma chuva de e-mail, cada vez que a planilha fosse atualizada, e manda para a coordenação, e manda para formador e tudo. Ou a gente utilizava a planilha online, compartilhada via Google Drive, Google Docs, né? Que eu acho que a maioria de vocês sabe dessa questão, de que é possível compartilhar arquivos. Então, o que acontece? A nossa sugestão, o que a gente está trabalhando na maioria das disciplinas, é fazer a planilha online e aí o professor, o tutor e o professor formador, né, fazem um login no Google, no Gmail. Quem já tem, vincula nesse e-mail. Quem não tem, cria um e-mail para isso e acessa a planilha. A gente vai já falar mais sobre o acesso, como é que vai ser essa questão do link, não sei o quê. Nada de complicação. Mas os que não, eu não quero ter um e-mail do Google, não quero, eu prefiro trabalhar com Excel. Aí tem que acertar tutor e formador esse esquema, né? A gente só acha um pouco arriscado porque nas idas e vindas de arquivo, às vezes você renomeia um por cima do outro, perde dados, não sei o quê. Enquanto online ele tá lá direitinho, né? Então, a nossa sugestão realmente é trabalhar com elas online. E a grande maioria das disciplinas a gente está trabalhando online pela praticidade, pela segurança, por uma série de fatores. Por exemplo, deixa eu só entender. Um fórum, ele tem a participação dele e as outras, né, os comentários. Essa média, né, da nota vai ser o tutor que vai tirar ou o sistema ele já calcula uma média do fórum? Nós vamos chegar aí. Mas o sistema faz. Mas o sistema vai fazer. Mas a gente vai falar de mais detalhes disso aí. Certo. De como é que vai ficar essa questão do fórum especificamente. Mas a gente vai já chegar. Falando logo da questão da planilha e do compartilhamento, então assim, a equipe de suporte receberá essa matriz e vai criar a planilha para cada disciplina e polo. Para isso, a coordenação deverá informar o e-mail de cada professor tutor e professor formador ao suporte de planilha, caso não venha descrito na matriz DE. Então, a gente vai precisar do e-mail de vocês, Gmail, nos casos que forem compartilhados, né? Aí, vamos lá. Para ter acesso às planilhas online, os professores precisarão ter essa conta no Gmail, que a gente já falou.
Aí o link dessa planilha, pessoal, ela vai estar disponível lá no mural da sala virtual do Polo. Só fazendo uma retificação aí. Não vai ser no mural da disciplina. Vai ser A na gente vai primeira explicar, página, né? a gente vai explicar um pouquinho lá na frente, mas no final de todas as aulas, lá no finalzinho mesmo, vai ter um campo específico, que é o campo das atividades presenciais, e esse é o link da planilha Só vai estar lá. os tutores veem. Vai estar oculto. Aí esse Só os professores e vão visualizar. O link vai estar oculto, os alunos não vão visualizar essa planilha. A gente não está recomendando que os alunos visualizem, tanto porque, por uma questão mesmo de proteção da informação até dos colegas, deles ficarem vendo com detalhes a avaliação do colega, a gente acha que não é legal, quanto pela segurança, né? Isso. Porque assim, como a gente está utilizando uma conta gratuita, digamos, do Google, então existem algumas limitações de quantidade de compartilhamentos que a gente pode realizar por documento. Então também existe isso. Se a gente compartilhar com os alunos, então você, sei lá, 4 polos, 40 alunos cada, mais de 200 pessoas, a planilha, o Google não permite que faça esse compartilhamento de arquivos. Então, assim, esse Bloqueio, link no mesmo. Moodle, ele vai direcionar a planilha no Google Docs. Isso, Já vai direto. já vai Se direto você, pra lá. às vezes você costuma entrar já a primeira página que você entra é o seu Gmail. Então se você entrar no Moodle e clicar, ele já vai abrir direto. Se você não tiver, ele vai pedir login se você entra no Gmail para abrir a planilha. Mas já vai estar lá o Já vai abrir link, você direto não pra precisa planilha. entrar no Drive, procurar arquivo, nada disso. Já vai estar o link lá, é só clicar e abre a planilha. Inclusive no polo de vocês. Né? No caso do tutor, não vai abrir os outros polos, vai abrir o polo específico do tutor. Certo? Quem é que vai ter acesso a essa planilha? Para editar, só tutor e formador. A coordenação e o suporte, logicamente, vão poder visualizar. Certo? Mas para editar, lançar nota, somente o tutor e o formador. Pelo mesmo motivo, pela segurança da informação. Certo? Então, somente coordenação e professores, tutores e formadores terão acesso à planilha e DE, né, também. Os alunos não visualizarão, a mesma deve permanecer oculta durante toda a disciplina, garantindo segurança e integridade nos dados, certo? Iraci, a partir de quando no ambiente essa planilha vai estar disponível no mural? No máximo na primeira semana de aula. Essa disciplina de currículos e programas não tá. A disciplina Lá já no começou, final, né? tá no final, lá no final não. No final depois de todas as aulas, depois da oitava aula. Depois de todas as aulas? É. Porque é o último bloco, que é um blocozinho que tá lá oculto. Aí tem notas das atividades presenciais e tem esse link, entendeu? Se eu desocultar, o aluno vê? Vê. Veio. Então, Só não é vai pra- conseguir acessar, porque ele vai pedir login e senha do aluno e o aluno não está compartilhado na planilha. Mas não desocultem, porque a gente não quer nem que eles saibam que tem essa Pois possibilidade. é, porque aí o que acontece? A gente que gerencia, a gente recebe vários e-mails de pessoas pedindo compartilhamento. Eu recebi uns 5 já. E eu sei que não eram tutores, porque os tutores já estavam cadastrados. Então tem que Então eu sair. deduzi que era aluno e saí procurando no Moodle para concluir, os 5 eram alunos. E aí, E eles só vão fazer isso se eles visualizarem. Então não tirem o fato de estar oculto, certo? Aí qualquer alteração, reforçando principalmente para os formadores, qualquer alteração na configuração e no planejamento da disciplina deverá ser comunicada à DE, que repassará o suporte de planilha, certo? Aí, sobre a questão da disponibilização dos resultados, pessoal. Antes, a gente sabe que aparecia lá no final, né? A M, que era aprovado por média. A F, que era quando o aluno ia para a F. RF, aprovado por falta. Isso aqui, sem o LV, isso aqui era o LV que fazia. Então, não vai mais acontecer. Então, nessa sistemática de avaliação, o aluno não consegue mais visualizar no Moodle sua situação de curso, que ele visualizava com o LV. ele visualiza todas as notas por atividade, visualiza a média dele na disciplina, mas ele não sabe se, por exemplo, que ele está com 7 na média, mas que ele está reprovado por falta. Um exemplo. A situação do curso, ele sabe só as notas, mas essas notas não estão cruzadas com a informação da falta. Então, ele não sabe a situação. Então, diante disso, é necessário que professores e coordenação estejam sempre atualizando a planilha e informando aos alunos sua situação do curso. Como assim? É preciso que essas notas estejam lançadas, atualizadas sempre, e vocês acompanhando. Esse aluno aqui está pendurado por uma atividade, coisa que a gente até tem que fazer mesmo no presencial, em toda modalidade. Olha, aluno, você está faltando demais. Olha, aluno, você não está fazendo as atividades, você está aqui por faltando nada, porque ele não vai saber a situação dele
né, se não for falado pelo professor tutor e pelo professor formador, certo? Então, essa planilha tem que estar atualizada sempre. A divulgação dos resultados dos alunos deve acontecer antes da aplicação da avaliação final, em tempo hábil de o aluno se planejar. Imaginem a seguinte situação: o aluno tem 7,5 de média, mas ele está reprovado por falta. Ele não pode falar, aliás, 7,5 não, 6 de média. Ele pode ir para a final, mas ele está reprovado por falta, então não é para ele ir para a final. Então, se vocês não lançarem isso no tempo, ele vai fazer a final sem precisar. Ou o contrário, né? Ou poder ter a chance de fazer a Ter final a chance e achar que está reprovado e achar que tá não reprovado. fazer a final. Então, é muito importante esse cuidado com esse lançamento das notas, com essa situação do aluno, porque a planilha vai dizer lá. Ser assim, nessa disciplina de estágio era LV, mas vai ter que fazer a planilha. Aí não está disponibilizada a planilha. Qual é o estágio? Está Quando é que supervisionado? começa? Não, terminou já. Ah, sim, falta só o encontro presencial. Tem que ver a situação. É o quê? É licenciatura? Da É. licenciatura? A gente tem que ver. Tem que Tem ver, que né? isso aí. Porque eu não sei de cabeça que são, né? Mas a gente vê o que está acontecendo. Então, vocês entenderam a importância de atualizar as notas semanalmente e impreterivelmente antes da final, com o tempo de um aluno se preparar para a final. Porque assim, só ressaltando, o que acontece? A gente tem acontece todas as aulas e geralmente, por exemplo, disciplinas curtas de 40 horas, 60 horas, a prova é no final da 6ª aula. Então até aqui você já sabe o resultado, já tem uma média de como que o aluno está na disciplina, se vai fazer uma F, se vai fazer uma segunda chamada, você já tem uma situação dele. Aí ele faz a prova aqui, né? Aí na semana seguinte, se ele não fez a prova do exame presencial, ele vai fazer uma segunda chamada, ele vai tentar fazer a segunda chamada. Se ele não fez, ele ainda pode ter uma chance de ir para uma F, de repente, com a nota dele. Mas ele precisa saber, porque o intervalo entre segunda chamada e a F é de uma semana. Então o aluno faz no sábado, os tutores já escaneiam e mandam o resultado, o professor já corrige, na segunda, terça, no máximo, já tem que saber o resultado. Saber se eu vou fazer a F do sábado ou não vou. Na terça-feira, quarta, eu tenho que saber. Então é muito pouco tempo, então a planilha já precisa estar toda preenchida, porque o professor só lança a nota do exame presencial. Então, só assim, reforçando. Eu avaliei lá o aluno, né? E eu já boto na planilha. Não, você pode criar Não, um... eu digo assim. Sim. Por exemplo, a aula termina no domingo. Certo. Encerrei, não vou mais prolongar as aulas, já avaliei o máximo. Na segunda terminei de avaliar todo mundo, já lança as notas todas da primeira chamada, da primeira aula. Tá no final de cada aula, No né? final de cada aula, que encerrou tudo, não vai mais prolongar nada. Já tem o resultado daquela aula. Aqui, pessoal, é só para ter um efeito assim de vocês saberem da mudança, né? Antes a gente tinha o sistema LV, que tinha as carinhas, que tinha um plugin com essas atividades aqui. A configuração era através da caixa de configurações acadêmicas. O status do aluno era direto na planilha, né? Você visualizava logo lá no próprio Moodle. A planilha de notas era exportada diretamente para o acadêmico e as fases eram calculadas automaticamente pelo sistema. Então, nessa nova, na história da planilha, a caixa de configurações agora é aqui, ó. Tem a caixa administração do canto esquerdo, no lugar daquele configurações acadêmicas, vocês vão encontrar isso aqui, administração, aí tem o link notas. Quando você clica em notas, aí ele vai abrir essa janela aqui, ó. Que as notas vão vir aqui. Administração do curso, viu, Iraci? É a administração do curso, é porque aqui só tem a administração. Não, em cima não tem a administração, não, em cada Tem lá em cima. Aí, um pouco mais abaixo, tem a administração do curso. Aí, quando a gente clica, aí abre. clicar para abrir, né? Então pronto, tá aqui, administração do curso, aí abre todas as opções e clica em Isso. notas. Aí vocês vão visualizar todas as notas que vocês estão avaliando lá na atividade. Isso aí é o relatório das notas que vocês estão dando lá na atividade. O Moodle organiza, certo? Aí, Eveline, já vai vir aquilo que você estava perguntando. Se o tutor faz a média Pronto. das várias postagens ou o sistema faz. O sistema já faz a média e já vai lançar a média aí, do fórum. Ah, Já então lança o eu resultado pego final das essa nota atividades. para lançar na planilha. Exatamente, Você é vai daí. pegar. É daí. E outra coisa que é importante falar do fórum, que é a pergunta da professora Eveline. Aliás, nem é exatamente o que ela perguntou, mas a gente já adianta porque tem a ver. O sistema LV, ele faz, além dele fazer a média da nota, ele tinha a questão da quantidade de postagem, era a história do vetor. Então,
cruza quantidade e qualidade. Aqui não. Aqui você vai dar, se o aluno fizer 5 postagens, o Moodle, ele calcula a média da avaliação que você fizer dessas 5 postagens. Se o aluno fizer 10, o Moodle vai calcular a média dessas 10. Se o aluno fizer uma, o Moodle vai botar a nota dessa uma. Entendeu? Então, o que acontece? A gente sabe que a orientação, especialmente nas disciplinas que são mais, vamos dizer, de humanas ou que abre para o debate, para a discussão, a gente sabe que é orientado para o aluno fazer um mínimo de postagens, de 2 postagens. Sim. Né? E aí, se via na seguinte situação, ok, se o aluno fizer a primeira postagem ele ganhar um 10, ele não vai querer postar mais nada. Então, a gente estaria desestimulando, né, o debate e tudo. Então, como é que se soluciona isso? Orientar o aluno que ele pode fazer quantas postagens ele quiser. Sim. Né? Não tem essa de... E o Moodle, na verdade, ele só vai fazer uma média das postagens que vocês avaliarem. Então, o que acontece? Pode pegar as 2 melhores, as 3 melhores, entendeu? Aí vai caber do professor também, no contrato didático, acertar isso com o aluno. Olha, vocês têm que participar do debate e eu vou escolher as 2 melhores ou as 3 melhores para avaliar, por exemplo. Entendeu? Não precisa avaliar todas, né? Não necessariamente vai precisar... Porque, assim, tem a opção também disso, de você avaliar todos e criar o seu critério como professor. Eu acho que há essa liberdade, caso o professor queira, e a gente sabe que lá no começo tinha professores que desenvolviam toda uma técnica com critérios para ser o mais próximo do real possível, né? Mas, no caso de simplificar, a nossa sugestão é essa, assim. Então, as postagens que você não avaliar, o Moodle não contabiliza. A nota lá que vai aparecer aqui são só das postagens que vocês avaliarem. Certo? Tá tranquilo isso? Tipo, ele só colocou uma postagem, aí eu botei 10. Aí vai aparecer 10 pra ele. Vai aparecer 10. Aí o que você pode dizer? Olha, a postagem tá boa, mas você só fez uma. Então, como a gente combinou que era 2 no mínimo, então eu vou dividir por 2. 10 mais 0. Você pode combinar isso, entendeu? Que é isso que eu tô dizendo, é o contrato didático, é o que vocês vão combinar. Tipo assim, então o tutor fazer uma avaliação geral no fim, Também pode. né? Também pode ser. No fim da atividade do fórum. Né? Também Porque pra gente ter uma noção do todo, a gente não pode avaliar paulatinamente, né? A gente tem que deixar para avaliar no final para eleger as melhores avaliações. Isso. Porque senão, se a gente for avaliar tudo, realmente pode dar uma média não muito bacana, não muito boa para o aluno. Mas a gente tem que ter todo um controle disso e ver periodicamente, porque senão a coisa... E vai vai ter acompanhar que ter... junto com o aluno, Exato. dar esse feedback para o aluno, olha, você pode melhorar, vai puxar mais um questionamento em cima daquilo ali que ele colocou de forma superficial, acompanhar. E não, eu acho que a gente pode avaliar dia a dia só com o nosso olhar e não atribuir nota. E jogando feedback para o aluno e deixar para lançar a nota quando estiver faltando já um dia para fechar o prazo. Isso cada um coloca da maneira que achar melhor. E da forma como trabalhar com a turma, porque isso pode ser arriscado também. Não, aí eu tô dizendo assim, pra mim, questão do entendeu? contrato Colocar didático, isso né? pro aluno, né? Eu vejo assim, no início você tem que ter um contrato didático com o aluno, porque como a gente incentiva muito a participação e o fórum é o debate, eu não considero uma só postagem ser um debate, não é. Eu só posto uma vez, que debate é esse, né? Então, eu vejo assim, que no mínimo 2 postagens, e se ele posta, gente, tem que ser avaliado, porque o que a gente escuta muito dos alunos é porque eles postam e o tutor não avalia. A gente cobra a participação, a interação e não é corrigido. Tipo assim, não considerou, né? Então, a questão do contrato didático, assim, que o Turma colocou naquele dia, eu acho que é de fundamental importância. Porque cada professor tem sua forma, né? Eu acho que entrando em acordo com o aluno, eu acho que fica mais legal. Ó, só dizer uma coisa que eu acho. Tem algumas coisas que eu acho que precisa ter a ponderação. A gente recebe realmente algumas reclamações de tutores porque não avaliam. Mas uma das coisas que é muito importante, tanto o tutor estar vendo no processo da totalidade do desenvolvimento, como o formador, porque
Porque o formador tutor vão ter respaldo para dizer e para atestar qualquer problema que aquele aluno possa vir a fazer, possa vir a ter em relação ao tutor ou em relação ao formador. Porque esse trabalho é um trabalho que, às vezes, me parece que a gente fica num cabrilé. Não o aluno dizendo, não, é o tutor que nunca vai, ou é o formador que nunca vai. Ou aí depois a gente escuta também dizer, eu estou dizendo, aquele aluno nunca vai. Mas, assim, nesse processo, a visualização e a gente entender e ver a totalidade das postagens, ver como é que está, nós, como processo formativo, também é importante para a gente fazer ter uma estrutura de dizer também, olha, aquele aluno, ele entra, mas ele não contribui. A discussão dele, o debate dele é uma coisa que não tem fruto, ou ele não está conseguindo, a gente manda alguma coisa para ele ler, ele não está conseguindo avançar, ele não consegue avançar, né? Então tem essa história também, do lado do nosso trabalho como docente, como formador, como tutor, de também estar mapeando essa evolução no processo de aprendizagem desses alunos. E não ser só aquele negócio que a gente fica escutando. Eu escuto isso e falo, não, porque o tutor não olha não. Aí vem um tutor dizendo, porque aqueles alunos não olham não. Então, isso eu acho que é muito simples. Eu acho que a coisa é mais complexa do que isso. Isso aí é o que está na aparência. A essência tem outras coisas que a gente pode ver. Então, assim, procurar ver, até porque para ter um critério mesmo de dizer, olha, aquele aluno ele está assim porque ele é assim, ou porque ele não entra, ou porque ele... E o formador também, olha, o trabalho com o tutor, a gente não tem interatividade, ou é bom trabalhar com esse grupo, está tendo frutos, a gente está tendo projetos e tudo. E aí, eu estava até dizendo, só terminando, para você continuar. Tá, quando a gente for para os polos, que aí eu só estou esperando terminar esse processo da certificação para poder, porque eu sei que quando chegar lá nós vamos sofrer um bombardeamento de questionamentos, né? E para incluir com aquele coisa do Robocop, a gente precisa, né, a gente tem que ir monitorada. Mas dentro desse processo, eu acho interessante que eu estava vendo, era para a gente fazer um ciclo de debates, assim, por exemplo, formação e mercado de trabalho, né? O que é essa relação, o que é mesmo que está dentro desse cenário geral, esse curso. E dizer isso para eles, fazer como se fosse um seminário para eles, não chegar lá só para ou responder uma pergunta, ou então tá dizendo só para que o curso serve. Eu acho que tem que ter coisas para além disso aí, né? Só para a gente ficar... Deixa eu só fazer uma colocação. Eu estava no ponto da faculdade, tinha 12 alunos. Então, assim, tinha alguns alunos que realmente entravam nas escolas, faziam discussões, colocavam as produções, mas tinha os 3 no quadro, colocavam, tipo assim, copiavam uma coisa, rebolavam lá, copiavam. Assim, para avaliar aquilo ali, um negócio que a gente já conhece, aquele texto do ano, entendeu? Fica uma coisa assim. Aí, nesse novo processo, se eu considerar tudo, somar, então uma nova, para dividir, essas coisas, assim, eu nem considerava um outro. Assim. Mas a senhora vai poder não considerar também. Do jeito que o outro era o bola X, no momento que você não atribuir nenhuma nota, você está dizendo, essa postagem aqui para mim não valeu nada. Isso, aí assim, o que é que acontece? Vai ter que haver o diálogo com o aluno. Né? Porque assim, não é que você não avaliou e não viu a postagem dele. Porque antes o bola X dizia isso. Vi e não valeu nada. Agora o que é que vai acontecer? Aluno, essa postagem aqui eu tô vendo que é um plágio. Meu filho escreva com suas palavras. Eu considerava assim, botava assim, sabe? Isso, palavras, mesma coisa. Entendimento. Aí é importante também a coordenação, a supervisão, o próprio formador também ter o bom senso. Na hora que abrir o fórum, ver, vixe, o tutor não tá avaliando um bocado de postagem. Não é isso. Quando ele não lançar a nota nesse novo modelo, é porque ele está desconsiderando aquela postagem. Ele tem que dar a leitura para saber, peraí, isso aqui é porque a postagem não mereceu avaliação. A comunicação também. Isso, exato. Eu tô abrindo aqui só até depois. Até para poder saber o que foi que aconteceu. Teve 20 postagens no fórum. Foram avaliadas 5, porque 5 foi considerada boa. E aí esse acompanhamento permitiu. Eu estava 6 vezes, mas o que ele colocava,
Valia de nada. Uma coisa que ele colocava no textos. Vamos lá, Porque tem continua. o perfil de aluno também que um dia só coloca 4, 5 postagens, né? Aí para você avaliar, é meio delicado. Cada um assim, tem a sua sistemática de avaliação, o seu vídeo, poder criar. Mas eu acho mais interessante assim, ir acompanhando e de repente não dar o feedback, porque a gente fica no impasse entre o modelo que foi criado e a questão da avaliação. Se a avaliação realmente está sendo válida, está sendo formativa, a gente fica nesse impasse porque esse modelo criado é totalmente diferente dos ali né? Não é qualitativa. Mas Lilian, aí por uma série de razões. Né? feedback é uma coisa, nota é outra. Né? Você pode dar o feedback sem dar uma nota numérica. Isso é fundamental. E aí seria combinado isso no primeiro dia de aula. Alunos, olha, no fórum, nosso sistemático vai ser assim, a gente vai conversando e tal, eu vou respondendo, e ao final eu faço um apanhado da nota. Pode ser também. Mas ao final da semana, gente. Ao final da disciplina, não, pelo amor de Deus. E as disciplinas que já estão correndo, a quarta aula, com 6 aulas, como é que vai ser feito isso? Não, tem que ser, o preenchimento já tem que estar acontecendo. Sim, o preenchimento, mas esse acordo com os alunos, que vai ter que estar as aulas para trás. Tá, mas como é que estava sendo feito no Estava fórum? sendo avaliado tudo? Não está todas sendo nada as avaliado? postagens? Não, estava sendo avaliado todas as postagens. Nesse caso, o Moodle está levando em consideração dividindo. Se o aluno postou 3, dividiu por 3. Se ele postou 4, dividiu por 4. Se tiver dando certo dessa forma até agora, não precisa mudar, não. No caso, já estou ajudando a em andamento, né? Então eu fiz as postagens, já fiz algumas avaliações dos fóruns. Em seguida eu vou ter que colocar essas notas do fórum aqui na planilha. Não. A gente vai chegar lá, vai explicar de onde é que vocês vão tirar suas notas para colocar na planilha. Mas na verdade até já apareceu a tela, né? Mas a gente vai falar de novo, aí você vai entender melhor. No Moodle assim, tinha você colocar a frequência, né? Dos encontros presenciais. Onde é que... Não, a gente vai chegar aí também. Porque ainda nem abrimos a planilha, né? Quando a gente abrir a planilha, vocês vão ver que tem um campo para tudo, de todas essas informações aí. Então, avançando aqui, gente, como já falamos, ó, o status dos alunos será realizado em planilha externa, ou seja, aprovado por média, reprovado por falta, vai aparecer na planilha externa, não vai aparecer no Moodle. A planilha de notas será lançada manualmente no sistema acadêmico, certo? As notas lá no sistema acadêmico vão ser lançadas pelo formador, né? E as faltas são calculadas pela planilha. Vocês não vão ter que calcular falta, não. Certo? É a planilha que vai calcular. A gente vai já abrir uma planilha aqui e vocês vão ver. Aqui é só para vocês terem noção do antes e depois, ó. Lembra dessa planilha aqui dos LVs, que aparecia a carinha, aparecia todas as notas e faltas, e aqui a situação do aluno, média final. Pronto. Agora o aluno visualiza as notas dele nessa tela aqui. E é dela que aqui vai ter fórum aula 1. Aí você vai pegar a média que o Moodle calculou dessa tela aqui. Certo? Você fez todas. Cada aluno lá fez as suas postagens, aí você avaliou as postagens lá do fórum. Aí o Moodle calcula a média e lança a média de cada aluno aqui. Aí você tira essa média do fórum e lança lá. Do fórum não, de todas as atividades. De todas as atividades, mas o que eu estou respondendo é a pergunta dela do fórum. E lança lá na planilha. Então, essa é a diferença, certo? Os alunos que antes visualizavam isso aqui, agora eles vão visualizar isso aqui. Individualmente, só com a nota dele, Verdade. as atividades dele, e os tutores e os professores visualizam toda a planilha. O aluno, no Moodle, ele só visualiza a nota dele. Ele não visualiza a nota dos colegas, certo? No Moodle e no plugin LV também era assim. Então, vocês, professores, é que visualizam as notas da turma toda, tá? Iracina. Por exemplo, nos encontros presenciais. No primeiro encontro presencial, uma aluna não faltou, ou não foi, porém justificou, depois pediu que passasse uma atividade para ela compensar essa falta. Como é que eu vou lançar na planilha a frequência dela? A gente vai chegar. Tá tudo na... a gente vai já chegar a explicar isso aí como é que é. Aí, olha só, aqui vocês têm o relatório de notas, bem aqui, pessoal, onde tem visão completa,
nessa tela aqui do relatório de notas, quando vocês clicarem em visão completa, ele vai abrir a tela com a configuração do curso, os pesos das atividades. Vai abrir essa tela aqui, ó. Certo? Vai mostrar a configuração da disciplina, que antes vocês viam nas configurações acadêmicas, né? Que mostrava lá no plugin de LV. Agora é assim, clique em visão completa nessa janelinha, aí ele abre a tela mostrando os pesos. Só para caso vocês queiram saber da configuração, atividades presenciais, atividades à distância, como é que está o peso de cada atividade, se está configurado certo, é desse jeito aí, certo? Aí aqui a gente já falou bastante dessa forma de avaliação. O fórum, pessoal, ele tem, a avaliação do fórum, ele tem uma peculiaridade, que é o quê? Antes era a história da carinha, agora é nota de 0 a 10. Então o que acontece? Em cada postagem, ele vai abrir uma janelinha que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem que escolher uma dessas. Não dá pra botar no fórum, na postagem do fórum. Não dá pra botar 9,5, 6,3, não dá. Só dá a nota inteira. Isso é só no fórum, na postagem do fórum. Certo? Vocês vão ver lá que não vai deixar vocês botarem outra opção. As outras atividades, tarefa, glossário, quiz, wiki, chat, são notas decimais normal. Vocês lançam lá a notinha manualmente, 8,3, 4,5, certo? Só o fórum que tem essa diferença. Aí vamos lá. Questão do arredondamento da nota. A planilha, vocês vão ver, a planilha ela tem uma configuraçãozinha na fórmula que ela arredonda a nota. Como assim? Se tá 6,97, ela bota 7. Porque dificilmente você vai reprovar o aluno com 6,97, né? Então ela bota lá 7. Só que no resultado aparece que ele tá com 6,97. Como é que eu explico isso? É assim, numericamente, por trás da fórmula é 6,97, mas o número que você vê é 7 porque ele arredonda. Só que no resultado, ele diz que a pessoa está de final porque ele está lendo que está abaixo de 7. E a planilha, ela não faz essa diferença, né? Esse ponto aí é alguns que podem aparecer quando vocês digitarem todas as notas, que ela fizer todas as somas. Aí lá no final, você está vendo que o aluno ficou com média 7, a planilha está dizendo que ele vai fazer uma F. Esse é o tipo de situação que ela está explicando. O que vai acontecer? As colunas das médias que a gente vai já ver, é tudo automático, você não vai precisar digitar nada. A única coisa que você vai precisar digitar são as atividades à distância, é a questão das frequências, da nota do exame presencial, da nota da segunda chamada, isso aí. E ele já vai anular o resultado, média da atividade à distância, média da atividade presencial, média final do aluno, situação do aluno. Você vai ver que, à medida que você vai digitando, ele vai mudando os valores. Aí quando você digita tudo, no final, se o aluno ficar com 7 e estiver dando a F, é por conta desse arredondamento, que a planilha lê como 6,99, mas você está vendo 7. E aí é só uma questão de ir lá e digitar direto no campo. Entendeu? Mas você não vai conseguir digitar direto no campo. Aí você vai ter que reportar pra gente, pra poder a gente ir lá e ajeitar direto, porque são campos bloqueados. Você vai digitalizar o que você está vendo. Se acontecer essa situação, você está vendo 7, o aluno está com 7, e na planilha está dizendo que ele vai fazer a F, volta para o suporte de planilha, que aí ele faz o ajuste. Vai ter que abrir para vai fazer o ajuste. Aí a gente já mostrou para vocês que as notas presenciais, eles têm esse campo tarefa criado especificamente para o lançamento dessas notas no último bloco da disciplina. Eu até abri aqui para mostrar, ó, aqui uma disciplina como exemplo. Lá no final, tem aqui, ó, um blocozinho oculto. Esse bloco aqui tá oculto. Aí tem aqui planilha de notas e frequência, que se eu clicar vai abrir a planilha dessa disciplina. E aqui tem avaliação presencial. Ele só tem uma avaliação, então ela vai lançar, a tutora, ela vai lançar a nota como uma atividade, uma tarefa. Entendeu? Vai clicar aqui, ver, avaliar todos os envios. Aí vai editar e vai lançar a nota. Tá? Isso aqui é da prova. Isso aqui é a nota presencial. Para lançar a nota da atividade presencial, a gente criou esse campo para vocês lançarem lá. Não tem mais aquela caixinha que tinha atividades presenciais. Aquilo era do plugin do LV. Aí a frequência é direto na planilha. Frequência é sempre na planilha. Por exemplo, porque o Google não calcula. Geralmente os encontros são de 8 horas. Manhã é aula e à tarde é prova.
Então, amanhã, o aluno vai só para a prova à tarde. Faltou de manhã, você vai botar que ele faltou lá na planilha. E à tarde ele fez a prova, tem a nota, você vai lançar a nota dele, mas ele está com nota à tarde e com falta de manhã. Essa falta dele vai ficar contabilizando só na planilha externa. Vocês Mas entendem? essa planilha, ela diferencia isso do pedido público? Diferencia, a gente vai já abrir para mostrar para vocês. Essa parte das notas presenciais, vocês entenderam que vai ser lançado lá na tarefa, né? Aí, passando para essa parte da planilha, ó. Eu vou abrir aqui para exemplificar para vocês. Provavelmente ele vai me pedir a senha. Por quê? Porque eu não estou logada no Gmail. A menos que tenha alguém tenha feito algum login aqui, ó. Cliquei no link. Aí ele já abriu direto o link que eu pedi. Já tem alguém logado. Ah, não, tem não. Porque, ó, o link, pessoal, ele permite que seja visualizado, certo? Ó. Não é para visualizar. Nesse caso, a gente já vai ter que fazer essa correção, que eu estou vendo que o link está disponível, os alunos estão visualizando no caso dessa disciplina. Não, eles não estão visualizando porque eles não têm o link. No link está visível. Nessa disciplina, a gente vai ter que ajeitar porque já está visível. Eu estou vendo isso. Então, Jesus amado. O que acontece? Quando você vê o culto, o olhinho lá fechado, não abra. Porque o que vai acontecer? É mesmo. Quando ela clica aqui, ela clicou nessa disciplina, o rapaz que do suporte das planilhas já recebeu um e-mail. Iraci quer autorização de uso na planilha base da produção culinária do polo tal, não sei o que. Ele já recebeu esse e-mail automático. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, Iraci não é tutora, então não vai ser cadastrado. Exclui o e-mail da Iraci, entendeu? Vamos aqui no inglês, então. Mas permite a visualização. Permite a visualização. Aqui tá o aí ponto. pronto. O aluno visualizou, meu amigo, para você justificar que você tem o 10, daqui a pouco você vai mudar a nota dele, aí explica. Por exemplo, tá o culto. Cuidado com esse olhinho. Ó, estão vendo aqui que tá tudo oculto, né? Ó. Tudo oculto, ó. Cada atividade aqui tem sua tarefa. Para ser lançada a nota de cada atividade presencial. Nessa disciplina específica tem essa quantidade grande porque é uma prova escrita, é uma prova oral, é uma prova auditiva. E são de línguas, 6 provas realizadas, porque uma acontece no momento, depois no outro momento da disciplina acontece no mesmo bloco de disciplinas. Então para cada atividade presencial tem um espaço de tarefa criado, que a professora vai ter que lançar lá a nota naquele espaço. Aí eu vou clicar aqui, ó, planilha de notas. Aí, ó, ele pediu meu login, esse aqui tá certo. Aí, se eu já tivesse logado no meu e-mail, por exemplo, ele nem ia me pedir, certo? Aí eu vou aqui fazer o meu login. Deixa aqui o arroba. Entrei. Ó, ele já, a planilha, pessoal, quando vocês fizerem login, já vai abrir no polo específico de vocês. Vocês estão vendo que tem 3 polos aqui? Cada planilha tem 3 polos, certo? Cada planilha, cada link traz 3 polos. Ele já abre no de vocês. Deixa eu só fazer a especificação. No caso da licenciatura em EPCD, a planilha é única. Por quê? Porque são só 4 polos. Então, os 4 polos ficaram juntos numa única planilha. Mas eu, tutor, só posso editar o meu polo. Eu vejo dos meus colegas, vejo. O professor vê tudo. Mas eu só edito o meu. Não consigo ir lá e deletar e mexer no meu colega. Não consigo fazer isso. Por uma questão de já na hotelaria e na matemática, por uma quantidade maior de polos, eu acho que é 8 ou 9 polos, a hotelaria tem 9 polos, se eu não me engano. Não tinha como, a gente começou a perceber que à medida que a gente acrescentava polos, ficava lenta o carregamento, a gente dividiu. Aí na hotelaria, as disciplinas, cada disciplina tem 3 planilhas e cada planilha tem 3 polos dentro. Então o formador ele tem um acompanhamento aí, mais planilhas para ele acompanhar. No caso da EPCD só é uma planilha que ele tem todos os polos. No caso da hotelaria. A matemática é dividida em 2 planilhas. Aí, gente, ó. Tem uma, tem 4 ou tem 3. Continuando aqui, né? Olha só, aí a gente aqui no, só mostrando pra vocês o espacinho também das notas, certo? Vou aproveitar até falar nisso. Só botar uma observação que é uma coisa que, uma dúvida que já surgiu aqui e outras coisas também. O que acontece? Quando você oculta uma atividade, terminou a atividade da aula 1, e você oculta para o aluno não postar ou não ver, vai ocultar nota na planilha de nota. Então o que está acontecendo? Tem que deixar disponível.
Passou o tempo, o aluno não vai mais conseguir postar. Então, se for um fora, mesmo fora eles conseguem, né? Postar a mesma coisa o prazo. Aí você vai ter que entrar acordo. Ó, não vou mais avaliar. Acabou o prazo, aqui, deixa uma mensagem lá. Mas acabou por que o prazo. deixar aberto? Porque a planilha, quando você oculta a atividade, ele oculta as notas também. Mas aí eu posso fechar e deixar assim, não? Só que o aluno não vai ver mais a nota dele. Aí, mas Ele a não vê a ideia é que ele média. veja a nota. É, a ideia é que ele veja a nota. Entendeu? Aí, nesse caso, tem que ficar aberto. Tem que ficar disponível. Ó, gente, só mostrando aqui, ó, caixa administração, tá vendo notas aqui? Cliquei, ele vai abrir esse relatório de notas aí da turma, certo? Ó, pra navegar, a tabela é meio horizontal, então vocês vão até lá embaixo e navegam aqui pra ver tudo, certo? Só mostrando direitinho, porque às vezes pode, eu não tô conseguindo ver o resto das notas, é só utilizar a barra de rolagem lá de baixo. Aí, Abre explica essa abre parte. a planilha da... Tu acha melhor? Abre direto a planilha. Olha só, agora partindo para a planilha em si. Essa de inglês? Porque ela tá travada, né? Deixa eu entrar no que não esteja travado. Então, o aluno só consegue visualizar as notas dele Só se a as atividade estiver aberta. Né? Pode ser que a gente consiga descobrir uma forma de ocultar e não ocultar as notas, mas por enquanto a gente não conseguiu, a gente só percebeu isso agora, recentemente, que ocultando a tarefa ocultava as notas também. Eu sei que tem uma outra forma, se a gente descobrir, a gente vai. Deixa eu abrir aqui do inglês. Mas tem como folhear, não? Só folhear. Tem, sim. Você que querer lançar. Não tem. É porque eu acho que clica numa célula, só pra ver se aparece aquele comando. Parece não, né? Parece. Então tá. Então vamos lá. Quando você abrir a sua planilha, o que você vai observar? Cada turno de atividade presencial, ela tem uma coluna para cada turno, certo? Então aqui, por exemplo, essa aqui é inglês aplicado à produção. Então, ela tem o primeiro encontro, que é na manhã, tem o segundo encontro, que tem manhã e tarde, com a prova. Aí aqui vem a segunda chamada, depois vem o terceiro encontro, do mesmo jeito, um turno, a prova à tarde, a segunda chamada. Sempre nas primeiras colunas vem as atividades presenciais, depois vai vir as atividades, todas as atividades à distância. Esses pesos foram os pesos que foram atribuídos na matriz de planejamento da disciplina. E esses pesos também são ativados aqui, são usados. Mas aqui no final você vai ver, aí vai ter a média das atividades. À medida que você preenche lá as primeiras colunas, ele já vai alterando aqui esses pontinhos e já vai aparecendo a média do aluno aqui. Da mesma forma aqui nas atividades à distância. Nota da AF, se o aluno tiver AF. Média final do aluno. Digitou lá, já vai mexendo aqui, já vai alterando aqui, já vai alterando a situação do aluno. À medida que você vai preenchendo, a planilha já vai te dando um resultado parcial da situação do aluno. A situação do aluno, e todos já começam reprovados por falta. Por quê? Porque não tem nada preenchido ainda na sua planilha. À medida que você for alimentando, esses status dele vai sendo alterado. O que eu, tutor, preciso me preocupar para digitar? Os campos das atividades presenciais, né, que você vai extrair lá do Moodle, daquela planilha que a gente viu, que tinha todos os alunos, que tem cada atividade, é de lá que você vai extrair e vai digitar aqui. E, volta só um pouquinho aqui, pronto. E aqui, nas atividades, como é que eu vou fazer? Eu vou responder a menina que saiu agora. O que acontece? A gente precisava atribuir algum caractere, algum número, alguma letra para simbolizar a frequência, tá? Como aqui a gente está tratando no Excel e uma planilha que envolve números, dígitos, então o que a gente fez? A gente disse o seguinte: se o aluno esteve presente, a gente vai dar 1 para ele, que representa a presença dele, porque ele esteve presente em um turno. Se ele esteve ausente, não foi, deixa vazio. A gente colocou alguns comandos, quer ver esse aqui, uma célula.
Isso é com relação só à frequência. Isso, só com relação à frequência. Nesses encontros aqui, você só vai digitar a frequência. Esteve presente, eu vou digitar 1. Esteve ausente, não digito nada. O nada representa a ausência dele no encontro. Aí o que a gente colocou? A gente colocou alguns comandos de orientação sobre... porque como se você sentar amanhã que você tentar preencher, vai esquecer metade do que a gente disse aqui. Então a gente colocou alguns comandos de orientação. Então quando você dá um clique sobre a célula, qualquer célula que você clicar, exceto a da segunda chamada, todas as outras, vai te dar uma orientação. Então o que eu tenho que digitar nessa coluna aqui, por exemplo, do encontro presencial? Eu tenho que digitar 1 para atribuir presença e deixar em branco para atribuir ausência. Se você der um clique, só um clique, ele já vai me dar o comando do que eu tenho que fazer. Quando eu vou para o segundo encontro, por exemplo, eu tenho que atribuir notas de 0 a 10. Eu não posso atribuir notas negativas, nem posso atribuir acima de 10. Então ele já vai te dar também um comando. Só um clique. Pronto. Então aqui o que você vai ter que fazer na coluna aqui? Você vai ter que inserir notas entre 0 a 10, utilizar a vírgula para separar os números. Se eu tentar digitar com ponto, a gente colocou o comando para não deixar você digitar com ponto. Porque às vezes no automático você vai e coloca 5,6 na nota, né? Só que como a gente está tratando de números, são casas decimais, então são números que usam vírgula. Então tem essa orientação também. Então tenho dúvida, dá um clique, só um clique na célula que ela te diz a orientação do que você tem que fazer ali naquela coluna. Da mesma forma, aqui também são notas nas atividades à distância, são notas de 0 a 10. Como é que você falou aí da vírgula? Ele só deixa usar a vírgula. Só deixa usar vírgula, não deixa usar ponto. Então se eu vou, por exemplo, lá no Moodle disse que o João ficou com 5,6 no fórum da aula 1. Aí eu venho pra cá, às vezes no automático, eu pego 5,6 dentro do digitar. Não vai conseguir digitar. Se você conseguir digitar, por favor, reporte pra gente fazer a correção, porque no final não vai considerar. Na média, ele não considera números que tem ponto. Ele descarta aquele número na contagem das notas, tá? Vocês colocaram aí primeiro encontro presencial. Aí vocês colocaram só um turno, e são dois. Só volta aí. Para cada, só volta um pouquinho nas atividades presenciais. Para cada turno tem uma. Para cada turno foi criado uma coluna. Então, aqui nesse caso é porque ela só tem um encontro que é pela manhã. Aqui nesse encontro aqui só é pela manhã. Então a gente colocou só uma coluna. No caso do segundo encontro, tem pela manhã e tem à tarde uma prova. Então tem a coluna da manhã e a coluna da tarde. Certo, aí no encontro ficou os dois horários. Que tem manhã e tem a tarde. A diferença é o seguinte, quando é uma avaliação, no ato que você está lançando a nota, ele já está entendendo que o aluno estava presente. Ele diz, se o aluno tem uma nota, então é porque ele foi fazer a prova. Entendeu? Então é assim, como a Lívia está explicando. Encontro presencial que foi só o primeiro encontro, aquele encontro didático. Só é presença, é um ou vazio. Se o aluno foi, é um. Se o aluno não foi, é vazio. Quando você deixa vazio, aqui essa coluna aqui, ela mostra números de atividades ausentes, ou seja, faltas. O total de atividades da disciplina é 21. Então, quando a disciplina começa, todos os alunos estão ausentes nas 21 atividades, porque não aconteceu nenhuma. Quando eu lanço aqui aqui vai virar 20. Porque ele já tirou uma das... Lívia, abre a de bases, porque eu acho que está desbloqueada de base. Porque está tão protegida que nem a gente consegue acessar, só o tutor. Mas assim, então, nos casos de encontro presencial, que é só um encontro, tem só aquele contradidático, ou só uma revisão de alguma coisa, ele só vai querer saber da presença, não tem nota. Aí vocês lançam ou não lançam nada. Quando não lançar nada no caso aqui no meu Iraci, tá aparecendo assim, no primeiro encontro presencial, tem primeiro encontro presencial mais atividade avaliativa amanhã. Aí só pede a nota, não pede Mas a é isso mesmo. Quem tem nota, você
frequência. Isso, porque quem tem nesse- nota tem frequência. Pronto. Agora, se não tiver Porque na tua frequência, disciplina teve atividade no primeiro encontro, só teve um turno, teve uma atividade Isso. avaliativa. Se o aluno for, ele fez a atividade, ele tem uma nota. Pronto. Já E se tem, o aluno tem presente. disse, como ela colocou, a Sim. Sônia, que o aluno não foi porque estava Faltou. doente, ficou, mas ela passou um trabalho. Aí ela vem e lança aí a frequência dele. Não, aí o que acontece é, isso aí não é sim. questão da planilha. É. A planilha, ela só Não, mas ela obedece. quer perguntar como é que ela vai fazer Se para vai preencher fazer- depois. Não, aí é uma questão pedagógica. Ela vai dizer, eu passei a atividade substituiu a presença dele, então eu venho aqui e dou presença para ele. É isso que eu tô dizendo. A planilha obedece o que você resolver com o aluno. Então, se você está dizendo, eu não vou lhe dar essa falta, né? Você não vai levar Mas se você falta. considerar a atividade, ver a nota e você colocar lá, você vai dizendo Que ele foi. teve presente. Porque Isso. aconteceu o caso ele ausentou-se por motivo de doença. Aí trouxe um atestado. Era que começou com aí o questionamento desse professor, Isso. né? Isso. Aí passou uma atividade. Então você Dá lança frequência lá. pra ele. O que pode fazer? É tratar como se fosse uma segunda chamada. Exatamente, pode ser. Certo? Que aí tem como. A gente vai mostrar aqui como é que fica a Essa segunda planilha chamada. eu acho no ambiente, e não é perto. Essa planilha eu acho no O link lá no final, no último bloco que a gente mostrou. Você percebeu? Não, é porque eu tava vendo aqui a disciplina de estar supervisionado. Aí começou com LV, aí, né? Só que já tá praticamente concluído, já vai ter o segundo encontro presencial. A Isabel já perguntou, no dos tutores não tem a planilha, né? Aí vocês veem, não tem um link. A No gente da vai já formadora tem. Não tem na formadora, que é outra disciplina. Essa daqui esse aí deve ser uma disciplina do que estágio ficou- não Nesse tem. caso, Não a tem gente, estágio. a Não gente vai tem deixar o estágio, e-mail é. aqui do suporte, aí você passa um e-mail pro suporte dizendo, olha, no polo tal, na disciplina tal, não tá aparecendo a planilha. E vai lá e resolve o que tá faltando. Tá? Ó, aqui é uma planilha que tá. A disciplina tá acontecendo, ó. Vejam aqui a diferença, vocês estão vendo aqui, ó. Ela lançou um. Ó, lançou um aqui, tá vendo que esses dois aqui que não foram, ó, tá aparecendo 10. Eles estão ausentes em 10. Esse daqui, ó, já diminuiu o número de atividades ausentes. Por quê? Porque, ó, por exemplo, ele esteve presente, vamos ver aqui o caso da Jane. A Jane foi pro encontro, já participou do fórum da aula 1, já participou do quiz da aula 1, então das 10 ausências que ela ia ter, ela já caiu 3. Isso. E no caso aqui do Jarley, ele não foi pra nada, então ele tem as 10 faltas. Tá com falta. Esses 10 aqui, todas as atividades da disciplina, presencial e à distância. E conta por turno. Ó, vamos lá pro fim. Ó, aqui vocês veem, ó, que a planilha já tá calculando, ó. Já tem uma média das atividades à distância que eles já fizeram, já tá aparecendo. A média final já tá começando a mudar também, né? O número de falta em carga horária também já vai, porque essa coluna aqui, pessoal, é a coluna que mostra as faltas, o número que vai ser lançado na acadêmico. Porque lá na acadêmica as faltas são lançadas com notas, com carga horária. Né? Isso é para os formadores que eu tô falando. Então vocês aqui já tem dizendo, ó, faltas em carga horária, número a lançar no acadêmico. Certo? Então, aqui ela já vai calculando também com base lá no número das atividades. É só colocar isso aí, né? É só lançar as notas. Aí faz tudo, né? Não, até porque vai estar bloqueado, é para estar bloqueado os outros campos. Esses campos que estão calculando aí, que tem as fórmulas, vocês não vão conseguir nem mexer. Vocês só conseguem, a única coisa que vocês conseguem lançar a nota e colocar 1 ou 0 nas presenças. É só. Aí Tem mais nada. depois, quando acontecer, quando lançar todas as notas, vai sobrar esse campo aqui, da nota da F, né? O aluno que ficar de AF, aí o formador vai vir, vai lançar a nota aqui e vai dar o resultado final dele. A média final. A média. E outra coisa que é legal vocês verem. Iraci, Oi? quantas faltas um encontro, né? Depende da disciplina. Depende da carga horária e da disciplina. 40 horas, por exemplo. É 40 horas. 25%. Mas aí você tá falando em carga horária. Não sei quantas atividades tem, entendeu? Não, assim, o encontro presencial. Certo. Para colocar o número 1, faltou. Faltou, bota 1. Não, faltou, Faltou, deixa em branco. Foi, bota 1. O espaço em branco é ausência. Para qualquer encontro. Pra qualquer encontro que não teve atividade Que avaliativa. não teve atividade. Por exemplo, eu contei de manhã de idade, eu boto o aluno foi no dois, eu boto Sempre, o pessoal sempre vai estar. Sempre vai estar, cada coluna é um turno.
Então, o turno da manhã tem uma coluna, o turno da tarde tem outra coluna, E a certo? presença é só um da... Só um. Só o número 1. Aí, olha só, aqui, pessoal, é o seguinte. Segundo encontro presencial tem uma avaliação de manhã. No caso aqui dessa disciplina. Eu vou lançar aqui a nota e depois vou apagar, certo? Nossa, no que não tem, ó. Pois é, aí olha só. Vou lançar aqui nessa coluna verde que tem uma avaliação presencial, vou lançar que o aluno tirou 8. Vocês vão, aqui, olha o que vai acontecer aqui na coluna da segunda chamada, ó. Demora um pouquinho a carregar, pode ser a internet. Não aconteceu, Lívia. Ah, Porque aconteceu. demora um pouquinho. Ele já coloca esse X aí, porque ele diz, se o aluno for no primeiro encontro, então ele não vai para a segunda chamada, certo? Ele já não deixa nada ser lançado na segunda chamada. Enquanto você não lançar a nota aqui, ele vai deixar a segunda chamada em aberto. Por quê? Porque a presença dele ou a ausência é contabilizada aqui. Quando o aluno vai para a segunda chamada, ele não recupera a presença dele, não. Então, para vocês manterem a falta do aluno na avaliação que vocês fizeram, que ele não foi, nesse caso que a Mary falou, por exemplo, o aluno não foi, mas vocês passaram uma nota para esse aluno, para ele recuperar a nota dele. Aí você lança a nota dele aqui, na segunda chamada, mas ele vai ficar com a falta lá da atividade. Se você quer abolir a falta, mesmo ele tendo faltado, mas a justificativa dele você acha que é justa e não vai dar a falta para ele, aí você lança aqui. Entendeu? Na primeira, como se ele tivesse ido para a primeira chamada. Mas aí é um acordo seu com o aluno. Tem duas situações, assim, nessa atividade aqui, essa coluna, o que ela está lendo? Ela está lendo a presença do aluno, o encontro, e está lendo a nota dele. Duas coisas ela está lendo. Quando você digita a nota, esteve presente. Ela já entende que o aluno foi, recebeu a nota, esteve presente. Se você não digita nada, ele faltou. Aí você vem pra cá. Aqui ela só lê a nota, não lê frequência. Como o aluno faz segunda chamada, ele não teve um encontro. Ele continuou com a falta do encontro, certo? Só Se com a você nota. coloca, eu penso assim, se você coloca a presença do encontro, fica um negócio meio duro, né? Ele estava presente e não fez a... Porque aí depois, É, por não acaso, fez a futuramente, prova, eu quero confrontar o aluno e dizer assim, olha, eu estive Realmente, presente, eu quero uma declaração que eu estive presente naquele encontro. Aí você vem para essa frequência que eles assinam. Não tá a assinatura dele. Poxa, a planilha está dizendo que ele teve presente. Agora, na frequência de assinatura, ele não tá. Então, tem Por isso que é melhor colocar na segunda, como segunda chamada. Ele não recuperar a nota, a presença dele. Certo? Tranquilo? Com relação a isso. Aqui, então, a gente... Isso, a prática. Mas vocês vão ver que a prática Então, assim, essa parte aí, né, Lívia? Eu acho que a gente já falou tudo. Lá em cima aparece o nome do curso. Só voltando para a planilha, que aparece um campozinho só para preenchimento mesmo, aqui em cima. Sim. Tá? Quando você receber a planilha, esse campo aqui, esses campos em vermelhos podem não vão vir preenchidos. Aí é só para vocês poderem preencher só com as informações mesmo de vocês. Isso. Outro dado que também não vai vir preenchido, e aí a gente vai pedir a colaboração de vocês com respeito a isso, é a lista, o nome dos alunos. Tá? Essa informação vocês vão tirar lá da disciplina de vocês, direto no Moodle, e vão colocar aqui. Tem várias formas de fazer isso sem ser digitando um por um. Vocês podem exportar, por exemplo, um relatório, qualquer relatório do Moodle, vem com o nome dos alunos, sai copiando e cola lá. Ou então copia direto do Moodle mesmo, joga no bloco de notas para tirar a configuração de link, que às vezes ele vem e traz tudo de internet, né? E não precisa, eu digo assim, não precisa digitar o nome todo, dá para copiar pelo menos o nome todo e lançar, entendeu? Salva automaticamente os dados? Os dados vão sendo salvos automaticamente. Não precisa. Se eu digitei uma nota, não preciso clicar em nada para salvar, você vai olhar lá em cima, já está assim, salvando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Lancei. Olha aqui em cima, ó. Tá vendo? Salvando. Eu não apertei nada. Deletei a mesma coisa, ó, de novo, ó, salvando. Ele salva sem você pedir. Porque ele é online, né? Aqui já explicou lá. No campo da avaliação da segunda chamada, esse detalhe aqui. Alunos que não fizeram segunda chamada ou zeraram. Então, por exemplo, a gente teve um caso do aluno que foi para a prova,
não vai fazer a segunda chamada. Teve o caso do aluno que não foi para a prova e que vai fazer a segunda chamada. E vamos ter o caso do aluno que não foi para canto nenhum, nem fez prova, nem fez segunda chamada. Como é que eu vou atribuir nota para esse aluno, né? Ou frequência ele já perdeu, já não tem. Então eu vou ter que fazer o que seja. No campo da segunda chamada, o aluno que não foi nem para avaliação, nem para o encontro presencial e nem fez a segunda chamada. Depois de tudo, que já passou o tempo, você vai saber. Passou o período da segunda chamada, o João era para ter feito a segunda chamada, não fez. Ele vai ficar com o quê? Com nota 0 no campo da segunda chamada. Ele era para ter feito a segunda chamada, não fez, vou lá e coloco 0 para ele. Por quê? Porque a planilha vai contabilizar a média final, a média presencial dele aqui. Se você não tem nada, ela vai calcular nada, ela vai ficar em branco para ele. Você não vai saber, nem vai gerar o status final dele, nem vai gerar a média final dele, porque é tudo dependente das colunas. Mas que quando em cima aparece a instrução, não? Essa da segunda chamada, essa é a única coluna que a gente não conseguiu colocar a instrução da nota. Igual que vocês explicaram aqui, porque ela tem uma fórmula para aparecer aquele xizinho, depois uma fórmula para entender que não está vazio e não sei o quê. Então quando a gente colocava o comando, aí ficava um comando sobre comando, eles cancelavam, se anulavam. Aí foi a única que a gente não colocou, mas também são notas de 0 a 10, e nesse caso que o aluno não foi nem para o campo, nem para encontro presencial, nem para a segunda chamada, colocar um 0 para ele. Isso vai acontecer com os que evadiram, né? Os que evadiram, que não estão fazendo nenhuma atividade, aí Mas de sempre vai qualquer forma tem que acontecer. atribuir o 0. Tem que atribuir o 0, é. Não pode Não altera a nota. Por isso que a gente está falando. Que só participam dos fóruns. Que não fazem avaliação presencial, tem que botar o 0 na segunda chamada. Porque se botar o 0 na primeira, vai pensar que o aluno fez a prova, mas não acertou nada. E não é o caso. Ele não fez, nem tem presença, nem tem nota. Dizem. É para eu ouvir o suporte de planilhas, porque o menino já quer falar outra coisa. Certo. O Não, Gmail já foi dito. alguém não tem conta do Gmail aqui? Não usa Gmail? Todo mundo usa, né? Porque no dia a gente mandou um e-mail, acho que Já está resolvida essa parte, então pronto. Pronto, e por fim, pessoal, as dúvidas. Vocês, assim, tentam com o suporte tirar as dúvidas, né? Ou com a própria coordenação, que também com a prática vai entendendo e vai solucionando, e a gente está aqui nesse e-mail e está aqui na sala de produção quando vocês precisarem, certo? Acho que é basicamente isso. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Vou começar a mexer, né? Quando começar a fazer, eu sei. Pode acontecer, às vezes, de ter uma ou outra coisa, porque como são várias planilhas de várias disciplinas, vários polos. Só interrompendo aí assim já. É o seguinte, todas as planilhas passam por diversos milhões de correções. A gente olha diversas vezes, o design, o suporte faz, revisa. Passa por design, faz, revisa, volta com a terceira pessoa que revisa. Mas ainda pode passar alguma observação que você vai lá, tenta digitar alguma cor, não consegue, fica apontando algum erro. Pode acontecer isso, né? O ideal é que não aconteça, mas pode de repente acontecer e você vai, já manda de volta que a gente já sempre corrigir. A gente vai precisar da ajuda de vocês nesse sentido, né? Porque é um trabalho muito artesanal, né? Assim, e manual e minucioso. Então, pode ser sim que aconteça e a gente pede que vocês reportem a gente pra gente ajeitar, certo? Pois é isso, obrigada. Boa noite.